Saudações plantonistas, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição especial do Plantão 47 desse feriado, hoje terça-feira de carnaval, dia 21 de fevereiro. Lembro você que estamos nesse momento pelo canal 47 no sinal HF e também no 51.1 pela frequência HD, além, é claro, também das nossas redes sociais, viu? No nosso YouTube e também no nosso Facebook, à sua disposição para você acompanhar essa edição especial do Plantão 47 de hoje. E hoje, terça-feira, né, véspera da quarta-feira de cinzas. E para falar a respeito desse assunto aqui no plantão, tenho o prazer de receber duas pessoas para lá de especiais aqui com a gente. O professor Alexandre, professor, né, da disciplina de Cultura Religiosa da PUC Minas, aqui de Poços, e também do padre José Maria, né, responsável pela paróquia de São Sebastião, lá na região oeste da cidade. Professor, primeiramente, muito obrigado mais uma vez pela presença, sempre participando aqui com a gente, né? Seja muito bem-vindo aqui ao plantão. Eu que agradeço, Diego. Muito obrigado pelo convite. Sempre é uma satisfação estar com vocês aqui. Ainda mais também com o Padre Zé Maria, né? Que eu já o conheço já de alguma longa data. Atualmente não sou da paróquia dele, né? Mas já moramos muito próximo lá. É uma alegria, viu? Padre, também, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma ótima noite para o senhor também. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado pelo convite, estar aqui com vocês. É uma alegria poder estar também levando uma mensagem de fé, de esperança, de amor a todos aqueles e aquelas que estão sintonizados conosco nessa hora. Quero cumprimentar também o professor Alexandre, a gente se conhece há um bom tempo e temos aí algumas vivências em que a gente também acaba partilhando aquilo que a gente tem como experiência e nessa partilha nós vamos somando cada vez mais conhecimento e também fortalecendo a nossa amizade. É uma alegria estar com você aqui, professor Alexandre, também com você, Diego. Padre, primeiramente, para a gente falar a respeito, né, da quarta-feira de cinzas, o que é realmente, né, uma tradição já religiosa dentro do catolicismo, o que representa, de fato, né, a quarta-feira de cinzas para toda a comunidade católica? Então, a quarta-feira de cinzas, ela marca o início do tempo quaresmal e se estende por 40 dias em que nós somos convocados à conversão, à mudança de vida, à retomada na nossa caminhada, a olharmos assim com mais profundidade a nossa vida dentro do relacionamento conosco mesmo, com as pessoas, com a natureza e também com Deus. Quando nós iniciamos a quaresma, então, com a quarta-feira de cinzas, ao recebermos as cinzas, nós somos convidados à conversão. O sacerdote, ou o ministro, impõe a cinza sobre a nossa cabeça e vai dizer para nós: convertei-vos e crede no Evangelho. Então, a quarta-feira de cinza é essa porta de entrada para esse momento maior de caminhada, seguindo as pegadas de Jesus, compreendendo os feitos dele e gastando a nossa vida também em favor do seu reino. É nesse sentido que nós celebramos esta festividade da Igreja Católica Apostólica Romana, traduzindo para a gente conversão. Professor, uma tradição bastante antiga que continua até nos dias atuais também, né, passando de geração em geração. Então, hoje as pessoas ainda, né, nesse horário estão aí se alegrando, porque hoje é chamada de a terça-feira gorda, né, a terça-feira de carnaval, e normalmente, às vezes, o que as pessoas imaginam é o seguinte: qual que é a relação carnaval e quarta-feira de cinza, quaresma, né? Então, é muito interessante porque, né, como padre, na verdade, nós estamos aqui fazendo um complemento nas nossas falas, né? Sim. Porque toda a celebração, né, a vida da igreja gira em torno da liturgia, né? Então, a liturgia normalmente começou com a celebração que é a maior festa, que é a Páscoa. Sim. Então, a Páscoa. Na verdade, os primeiros cristãos, eles começaram a fazer um tríduo, que até hoje é chamado tríduo pascal, que é ali importantíssimo, né? Então, marca a paixão, a morte e aí a ressurreição de Jesus. Então, essa é a maior festa. E em 325, né, ali no Concílio de Nicéia, ficou assim, foi aquela dúvida, né? Então, porque antes, como ia celebrar a Páscoa? Quando que... Então, ficou estipulado, por exemplo, que celebrar a Páscoa na primeira
no primeiro domingo, quer dizer, dia do Senhor, né, que é o Dominus, né, que é o domingo, após o solstício de primavera, que no sentido do hemisfério norte. Para nós seria o outono, né? Aqui para nós é o outono. Então, se vocês perceberem, né, toda sexta-feira santa é lua cheia. Então, assim, a lua cheia, né, ali do domingo de Páscoa, é a primeira lua depois que inicia o tempo nosso, no caso aqui, outono. Então é uma data móvel. Pode-se cair numa determinada data no ano, no outro ano numa determinada outra data. Agora, mas por que isso, né? E aí depois o padre também já começou a falar, né? O padre Zé Maria, desculpa. Porque assim, lá até no Império Romano tinha essa questão do festival Saturnalis, que era uma festa muito regada, vamos dizer assim, era uma festa irreverente, né? Onde as pessoas elas poderiam, por exemplo, vivenciar muito mais, vamos dizer assim, essa questão da sensualidade. Por exemplo, os senhores trocavam, os senhores se tornavam escravos, os escravos se tornavam senhores, só por 3 dias, tá? E às vezes acontecia também dos homens, né, se vestirem de mulher, as mulheres se vestirem de homem. Então eram 3 dias que era um grande festival, né, ao deus Saturno, né, que era ali comemorado. E obviamente depois a igreja adentrando, né, nesse mundo romano, ela vai cristianizar. E essa data que era celebrado lá em dezembro, depois com a mudança de calendário também, que é o calendário juliano, Júlio César que fez, e aí, por exemplo, março depois, antes o março era o primeiro ano, né, é o primeiro mês do ano, e aí depois foi colocado um pouco mais para frente, justamente porque nessa festa estava muito frio no hemisfério norte. Sim, nessa época. E aí depois eles mudaram um pouco, justamente o solstício de outono, no caso lá da primavera, né? Que é calor para eles, e para nós é um pouco mais ameno, né? Então mudou. E essa data, na tradição cristã, que eram 3 dias, e aí então remontou a 40ª, né? 40ª, porque aí o padre também pode estar dizendo que o número 40, ele é muito significativo. Em várias passagens bíblicas também, né? Exatamente. Aí, você quiser justamente... Então, ele faz referência justamente na primeira Páscoa que aconteceu, né? Que é a Páscoa dos judeus, quando Deus intervém na vida do povo que está vivendo escravo no Egito. Vale lembrar que esse episódio em que Deus convida Moisés a ir ao Egito para arrancar o povo da escravidão, ele traz consigo a vocação de Deus. Deus é vocacionado, chamado pelo povo a ir ao Egito e tirar o povo dessa escravidão. O povo faz um caminho longo, noite e dia, 40 dias, 40 anos, vivendo esse tempo e em busca da terra da liberdade, em busca da terra prometida, no caso, a terra de Canaã. Durante esse processo, muitas vivências boas, vivências ruins, muitos momentos da intervenção divina, tendo como instrumento o próprio Moisés, e quando o povo pisa a terra prometida por Deus, ele celebra com muita alegria essa conquista, ou seja, essa liberdade. E ali se dá então a celebração todo ano da Páscoa dos judeus. Vem a era cristã, aonde nós temos Jesus, que ele vai para o Jordão, quando vai iniciar sua vida pública, ele é batizado por João, e ele sai das águas do Jordão e não volta mais para casa. Ele vai subir e vai para o deserto. Entrando no deserto, ele também vai ficar ali 40 dias e 40 noites. Quando ele vai ver todo o seu processo de vida pública, e ao final da sua vivência pública, ele vai então
viver também a sua morte e a sua ressurreição, entrando então a Páscoa cristã. Como o professor já mencionou, que nós, ao final do tempo quaresmal, nós entramos no Tríduo Pascal e celebramos no Tríduo Pascal a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Com essas referências, e se tratando da quarta-feira de cinzas, que nós iremos celebrá-la amanhã, nós entramos exatamente nesse processo. Nesses 40 dias nós vamos experimentar coisas boas, coisas ruins, e nós vamos estar entrando cada dia nesse processo de conversão, mudança de vida. Para que agora eu também celebre a Páscoa. Eu também viva a conversão de forma radical. De um homem velho, tornar-me um homem novo. Um homem revestido da vida nova em Cristo ressuscitado. E nele, com ele, e com todos os irmãos e irmãs, celebrarmos a Páscoa, a ressurreição de Jesus, e nela também a nossa ressurreição. Perfeito, né, padre? Quer completar, professor? Fica à vontade. Não, só quero dar tempo. Claro, fica à vontade. Agora nesse bloco aqui. Sim, sim. Não, porque assim, como o padre falou, nessa passagem, né, Páscoa como passagem, essa libertação do jugo, né, do povo egípcio ali, no caso o faraó, e é interessante, né, padre, porque assim, essa passagem, né, essa saída, ela não é automática. Por exemplo, quando se fala terra prometida, né, terra onde corre leite e mel, né, só que ela não é automática, porque assim, ao atravessar, sair do Egito, né, atravessar o Mar Vermelho, eles vão encontrar deserto. Sim. Justamente. Deserto. Pois é. Deserto. E o nosso olhar também, pós tudo acontecido, mas o processo que eles fizeram, caminho que eles fizeram quando estava acontecendo, naquela época, né? Também era cheio de esperança, de chegar ao lugar em que o Senhor indicou. E esse é o melhor lugar. Muito mais do que terra, muito mais do que promessa, a vivência da nosso tempo quaresmal é chegar aonde o Senhor espera que nós cheguemos, que nós estejamos. Então hoje é a nossa caminhada. Só que para chegar lá tem que atravessar o deserto, né? E o deserto, disso, ele é assim também, ele pode você tem o deserto, né, geográfico, sim, na Bíblia, né, os pontos, mas você também tem a questão do significado psicológico, né? Um significado de interiorização, como o padre já até colocou ali no início, né? Quer dizer, no deserto, primeiro, qual que é o sentido de deserto? Bom, nós podemos aqui apontar alguns sentidos. Primeiro, é provação, né? Então, o deserto também é sinal de provação. Sim. Você vai ser provado. Sozinho, muitas vezes. Sozinho, também. Sim, exatamente. É esse caminho interno que se faz. Uhum. Agora, no deserto, vamos assim, é você fazendo essa viagem para dentro de si, é que você vai ver ali, então, como vamos dizer assim, coisas agradáveis e desagradáveis, né? Como você mesmo disse, né? Então nós esse encontro conosco mesmo nem sempre é fácil, porque já desde Sócrates, né, que ele dizia, olha, conheço-te a ti mesmo, né? Sim. Agora esse autoconhecimento, ele é exigente, né? Quando nós nos colocamos, por exemplo, a reconhecer aquilo que é o nosso limite, e como nós podemos ir além desse limite, né? E como superar, como eu, vamos dizer assim, fugir das minhas mazelas, né? E aí chegar, por exemplo, numa pessoa renovada, numa pessoa diferente, né? Ali, então, agora, e aí o caminho do deserto, e aí entra novamente o símbolo do número, 40 anos, ou 40 dias, no caso de Jesus, né? Então, assim, não é fácil, não é um tempo fácil, ele é árduo, ele é árduo. Então, por isso que agora, né, amanhã, né, de uma maneira muito especial, a Igreja Católica, né, ela vai começar esse tempo quaresmal, e é onde ele pede justamente, olha, um adentrar-se. Hoje, né, que as pessoas estão terminando aí o carnaval, aquela coisa toda, né, de alegria, agora entra num período ali de interiorização, né, de
Olha, existem tantas coisas que nós devemos mudar em nossa vida, né? Pois é. E um detalhe que nós não podemos esquecer, tanto geográfico quanto espiritual, ou adentrando a nós mesmos, o deserto não é uma coisa ruim. O deserto é uma coisa boa, necessária para a nossa existência, para a nossa conversão. É interessante que quando Jesus vem à Terra, enviado pelo Pai, ele vem por duas situações. Ele vem fazer a vontade do Pai, por isso ele é obediente, e ele vem implantar o seu reino. E ao ser batizado, ele vai para o deserto. Ele vai realmente fazer um momento de encontro consigo mesmo. Para que, encontrando-se consigo mesmo, ele consiga encontrar com o outro. Então, a Páscoa para nós terá sentido quando nesses 40 dias e 40 noites que a igreja propõe, a gente faça esse encontro com a gente mesmo. A gente encontra com o deserto que está em nós mesmos, mas lembrando que em alguns momentos tem oásis, onde nós vamos refazer as nossas forças, renovar nossas energias, para celebrarmos a vida, e não uma vida qualquer, mas uma vida em plenitude, ou seja, uma vida em Deus. Excelente, né, gente? Isso mesmo, como o professor disse, como o próprio padre também disse, sempre conhecer a si próprio, né? Nem sempre é uma tarefa fácil, mas na maioria das vezes sim, é uma tarefa necessária, né? Plantonista, a gente vai para o primeiro recadinho aqui de hoje, que vem lá na Doce Paixão. A Doce Paixão tem tradição de 20 anos no mercado, atendendo postos com os mais deliciosos e lindos chocolates e cestas de café da manhã. E agora a Doce Paixão conta também com uma loja física com produtos à pronta entrega e delivery, com brigadeiros gourmet, bolos no pote, copos da felicidade, sobremesas e salgadinhos. Tudo isso para deixar o seu café da tarde muito mais saboroso. E para comemorar aquele momento especial, a Doce Paixão também recebe encomendas de cupcakes, mini bolos, festa na caixa e kit festa personalizado. Então, não perca tempo e faça já a sua encomenda com a Flaviana. O telefone, que também é o Zap, é o 35 99125 6175 e para facilitar, também tem o QR Code aí na sua tela. A Doce Paixão está na rua Aimorés 315, lá no Vila Tôni. Você também pode seguir as redes sociais para ficar por dentro das novidades e opções deliciosas que a Doce Paixão oferece. Doce Paixão, tornando a sua vida e daquela pessoa especial muito mais doce. E padre, também, né, nessa quarta-feira amanhã existe a missa de quarta-feira de cinzas, né? Que em Poços continua normalmente, também conforme a própria tradição que já existe, né? Sim, na paróquia São Sebastião, nós teremos missas às 9 horas da manhã com a imposição das cinzas e a abertura da campanha da fraternidade, e também teremos missas às 9h30 também com a imposição das cinzas e a abertura da campanha da fraternidade. Durante todo o tempo quaresmal, até Sexta-feira das Dores, nós teremos de segunda a sexta as missas penitenciais, às 6 horas da manhã. E toda sexta-feira, às 15 horas, nós vamos ter as orações referentes à campanha da fraternidade e também a missa. E todas as sextas-feiras, às 19h30, nos setores urbanos e nas comunidades rurais da paróquia São Sebastião, nós teremos também a preparação com a campanha da fraternidade para melhor celebrarmos esse tempo quaresmal, em vista também da Páscoa, em vista da nossa ressurreição em Cristo. Feito. Cada paróquia tem um horário específico, né? Sim. Entrando ali no site da paróquia, a pessoa vai ver lá os acesso. Horários da missa e tem acesso na paróquia São Sebastião e também nas demais aqui da cidade. Então não é desculpa para dizer, não tem tempo para missa. Tem o dia todo, várias chances durante o dia, né? Pode escolher. Isso. Plantonista, antes da gente ir para a nossa primeira pausa aqui no plantão, tem um recadinho também da Artipel, é só conferir. Você sabia que a Artipel também conta com serviço de atendimento a empresas? É isso mesmo. Os melhores preços de materiais de escritório com pagamento mensal e entrega rápida, além do atendimento personalizado que só a Artipel tem. Solicite o seu cadastro e tenha as melhores condições para o seu negócio. Entre em contato pelo WhatsApp 35 98468 3888, 35 98468 3888 e venha para a Artipel. Então é isso, plantonista. A gente vai agora para a primeira pausa aqui no plantão, daqui a pouquinho a gente volta.
De volta, plantonista, plantão 47 especial de hoje para falar um pouco a respeito da quarta-feira de cinzas, amanhã e também, né, do início do período quaresmal para toda a comunidade católica aqui no Brasil e também em todo o mundo. A gente já voltou e vamos direto lá para a Casa Sertaneja Eletro porque tem várias promoções chegando aqui para você. Que a Casa Sertaneja Eletro não perde negócio, isso todo mundo já sabe, não é isso? A loja física oferece várias vantagens para você, cliente sertaneja, mas você também conhece o site? São mais de 3.000 itens à pronta entrega e você ainda pode comprar pelo site e retirar na loja, ou receber no conforto da sua casa, em até 2 horas. Gente, você comprou no site, piscou, chegou, viu? Não pode esquecer também que as entregas são grátis aqui em Poços para compras a partir de R$ 49,90 e grátis para todo o sul de Minas nas compras a partir de R$ 99,90. Você também pode parcelar o seu produto em até 10 vezes sem juros ou ganhar desconto de 5% pagando no boleto ou no Pix. Acesse já casasertaneja.com.br e utilize o cupom Primeira Compra e ganhe um desconto especial. Casa Sertaneja Eletro, aqui a gente não pede negócio. E professora, antes, né, da gente sair para o primeiro bloco, a gente estava falando um pouquinho, né, da missa de cinzas, né, de tudo mais. Existe um significado também todo por trás disso, né? Sim, inclusive as leituras, né, do dia de amanhã, elas remontam a isso, né? Essa questão mesmo, a gente estava falando do deserto, né? Uhum. Então, por exemplo, leitura do profeta Joel, ele vai colocar lá o dia do Senhor, né, o dia de Javé, e logo ele vai dizer, olha, vocês têm que não simplesmente rasgar as vestes de vocês, mas rasgar o coração, né? E o coração na Bíblia também é algo metafórico, né? Sim. Dos nossos sentimentos, da nossa vida, da nossa interioridade, né? E quando se fala de cinzas, também cinzas remontam, por exemplo, aquilo que a gente pode dizer que esse propósito de mudança de vida. Uhum. Né? Porque se a gente vai para o deserto para fazer esse autoconhecimento, então, assim, simbolicamente, né, vai lá, o padre amanhã justamente vai colocar nas nossas cabeças lá, olha, convertei-vos e crede no Evangelho. Até anteriormente a fórmula era outra, né? E dizia, tu és pós e do pós voltarás, né? Não sei, acho que isso varia muito igreja ou já tem uma questão de, olha, essa outra, convertei-vos e crede no Evangelho? Como é que A igreja ela pode usar a antiga, tu és pó e de em pó retornará, mas hoje se usa mais convertei-vos e crede no Evangelho, até porque é um convite à bênção da palavra, né? Sim. E a palavra que gera em nós a conversão e a mudança de vida, a palavra de Deus. Então, e essa questão do pó, Uhum. né, justamente nos remonta que a nossa vida ela é efêmera, né? Ela Passageira. é provisória, passageira. Quer dizer, hoje nós estamos bem, e amanhã a gente vai estar pó. Uhum. Essa é a realidade. Então, assim, a morte ela é um fato. Sim. E nós não temos como fugir. E muitos nem querem refletir sobre a morte, né? Sim. Agora, Tem medo, refletir né, sobre a muitas vezes. morte é justamente eu ver, de fato, quais são os propósitos que eu tenho na minha vida, né? Quais são os meus objetivos, justamente para não ter uma vida fútil, né? Uma vida aí artificial, superficial, né? E é por isso que nós somos chamados também a morrermos para o pecado. Então a cinza, ela traz esse olhar, esse convite à conversão. Se nós olhar para Nínive, por exemplo, quando Jonas entra em Nínive, ele que estava a ser destruída, ele então vai de uma ponta na outra da cidade, chamando o povo à conversão. E todo o povo, as autoridades, todos entenderam e vestiram sacos e deitaram em cinzas, para mostrar justamente essa fragilidade do homem que se fortalece e se converte em Deus. Vida nova. Renovação espiritual e do homem como um todo. Sim. Me corrija se eu estiver errado, né? Mas o rei Davi também ele se cobriu de cinza, né? Quando o profeta foi lá, você errou, você fez isso, Sim. tal, e aí tem aquele salmo, que é o salmo também do dia de amanhã, né? O salmo 50,
que é justamente reconhecer a minha culpa, eu reconheço o meu pecado, né, eu estou aqui diante de vós, né? E o rei Davi, ele vai se cobrir de cinza, né? Porque a cinza tem esse significado, Sim. né? Esse significado aí, e inclusive em várias culturas, né? A cinza, ao mesmo tempo que nos mostra que nós somos pó, mas também ela nos renova, né? Então, por exemplo, o renascer da cinza, né? O renascer da cinza. Sim. Então você tem várias narrativas mitológicas que seres renascem da cinza. Sim. Então também o ser humano, né? Pela cinza. E aí agora nós vamos renascendo também, renascendo. E agora é interessante, né, que e a igreja aqui no Brasil, o padre pode dizer, né, que ela tem assim algo diferenciado de outros lugares, né, que é como você falou lá no início, que a igreja no Brasil ela tem a campanha da fraternidade. Pois né? é. Sim. Esse diferencial, inclusive, padre, qual que é, né, a campanha, quais são os objetivos, qual o tema que a campanha tem para esse ano de 2023? Eu queria só retomar um pouquinho das claro. cinzas. E é um fato curioso que as pessoas acabam perguntando, algumas delas, de onde vêm as cinzas? Ah, verdade, né? E essas cinzas, elas vêm justamente dos ramos que foram benzidos o ano passado, no domingo de Ramos. Sim. Então recolhe as folhas de coqueiro, das palmeiras, a gente abençoa no domingo de Ramos, guarda, agora a gente queima essas folhas secas e recolhe então as cinzas para a gente usar agora na quarta-feira de cinzas, que é amanhã. Sim. Então a cinza vem daí, por isso é importante no domingo de Ramos levarmos os nossos ramos Pois é. e colocá-los em nossa casa, lugar de destaque, para lembrar um pouquinho isso, né? Jesus também morre por nós, para trazer para nós a vida nova. E dando continuidade àquilo que você pergunta agora, a questão da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade, ela inicia-se no Brasil, através da CNBB, em 64. E cada ano ela sugere para nós um tema pertinente, que seria assim o grito do povo, e a igreja, em resposta ao grito do povo, ela traz um tema específico para ser trabalhado naquele ano, não só no período quaresmal, mas o ano todo, ou seja, a vida toda. Eu mesmo preparando agora a quarta-feira de cinzas e tendo um olhar aí para a quaresma, eu gosto de retomar alguns temas que estejam mais ligados ao tema atual para ampliar o campo de reflexão dentro da Santa Missa que irei celebrar amanhã. Sim. E com isso, esse ano o tema é fraternidade e fome. Dai-lhes vós mesmo de comer é o lema. Está ou não está inserido no contexto do nosso tempo presente? Está. Muito. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós encontramos a fome que alimenta o nosso físico, e é importantíssimo. Nós lembramos a fome espiritual, em que as pessoas se encontram sedentas de Deus. Muitas buscam a Deus por si mesmas, retomando o caminho do Senhor, mas muitas precisam ser despertadas, porque estão meio que adormecidas, principalmente nesse tempo que nós tivemos aí de pandemia, onde as pessoas voltaram para casa e hoje com muita dificuldade de retomar o sair de casa e ir à casa do Senhor. Até porque a igreja se envolveu, se ampliou o espaço de comunicação, chegando aos lares, chegando às famílias, e muitos se acomodaram. Preferem ficar em casa assistindo a missa pela TV, ouvindo pelo rádio, que é a igreja. Então, o tema da campanha da fraternidade desse ano vai de encontro às diversas fomes que nós temos, que a humanidade tem, e que muitas vezes não são saciadas, não porque falta o alcance dessa saciedade, não é isso. Falta muitas vezes alguém que nos provoque a isso. E a igreja vem justamente
bater a porta da nossa vida, da nossa existência, para que nós consigamos acordar para a vida e saber que do nosso lado tem o irmão faminto, não só de pão, mas de muitas outras fomes que estão permeadas no meio da humanidade. E que nós precisamos abrir os olhos e os ouvidos para sermos aqueles que vamos colocar os pés na estrada e irmos em direção àqueles que estão caídos, àqueles que estão necessitados. E no Evangelho, Jesus deixa muito claro para todos nós: tive fome e me deste de comer. Então é uma proposta para que nós estejamos em condições de celebrarmos a Páscoa e adentrarmos o reino de Deus. Excelente. Mais um recadinho aqui agora no plantão, agora é a vez da RL Planejados. Se você está enjoado das mobílias da sua casa ou se você está em processo de instalação delas, em sua reforma, por exemplo, você já sabe onde precisa fazer o seu orçamento, não é? Na RL Planejados. São muitas as vantagens de ter móveis planejados, viu? Além de poder ter a mesma linha de decoração em todos os ambientes da casa, você ainda pode atender todas as suas necessidades estéticas e funcionais, otimizando o seu espaço. Na RL Planejados você encontra móveis de altíssima qualidade, com profissionais qualificados e entrega exatamente no prazo combinado. Na RL Planejados não tem promessas que não se cumprem. Dê um pulo e confira as últimas tendências do mercado. Avenida Presidente Venceslau Braz, 1582, ou ligue 998439764 e siga também as redes sociais RL Planejados. RL Planejados, deixando a sua casa como você sempre sonhou. E professor, também nessa época muitas pessoas acabam cumprindo, prometendo realmente algumas promessas, acabam não comendo carne, por exemplo, ações como essa também comuns nesse período quaresmal. Existe algum motivo para isso, algum recorte histórico que a gente consegue resgatar lá no passado para justificar de alguma maneira ações como essa? Bom, em relação à carne, a carne, principalmente a carne vermelha, isso daquela que eu falei anteriormente, aquele festival de bebida, comida, onde se comia assim, sem moderação alguma, e vivenciava isso. E obviamente que, tanto é que hoje, a terça-feira é chamada terça-feira gorda, todo mundo comendo carne, aquela coisa toda. Mas aí, como dentro também daquele propósito, da preparação para a grande festa da Páscoa, então a Quaresma, e como o padre já salientou anteriormente, que esse tempo da Quaresma não é um tempo de tristeza, é um tempo de penitência, onde, como nós comentamos também, que é um tempo de você fazer um auto-reconhecimento. E obviamente que nesse auto-reconhecimento, vamos dizer assim, você quer fazer uma ascese. Uma ascese é como se fosse assim, olha, você vai subindo degraus, eu vou melhorar, eu vou me aperfeiçoar. Nossa, eu tenho uma fraqueza por isso, eu tenho fraqueza por aquilo, aquela coisa toda. Então, às vezes, o que as pessoas colocam é fazer um propósito, Eu nem gosto de usar essa palavra promessa, Porque, olha, eu vou me propor ficar 40 dias, sem comer carne, vermelha ou carne branca, seja o que for, Na tradição da igreja, mais a carne vermelha, E aí até o peixe, a carne branca, do peixe, no caso, ele está liberado. Mas os únicos dias que a igreja coloca como penitência de abster-se da carne é na quarta-feira, amanhã, quarta-feira de cinza, e na sexta-feira santa. Então, esses 2 dias de abstinência de jejum. Então, inclusive a leitura de amanhã também, ela remonta a questão do jejum, Como é que eu vou me colocar para fazer jejum? Olha, se você for fazer jejum, você guarda para si mesmo, não precisa ficar para todo mundo lá que você está fazendo jejum, aquela coisa toda, Quer dizer, é não fazer o sensacionalismo, Pois é. Não fazer o sensacionalismo. E não fazer, vamos dizer assim, propósitos vazios, Então, obviamente, quando uma pessoa fala assim, telespectador, você tem algum propósito aí, eu não vou beber bebida alcoólica durante esses 40 dias, eu não vou
comer chocolate, né? Como antes de vir Também, aqui, né? engraçado que ao sair daqui para cá, né, eu vi uma pessoa falou assim, olha, eu vou ficar 40 dias Olha aí, ó. sem comer chocolate, né? Eu falei assim, tá bom, então aí agora eu vou colocar bolo de chocolate, eu vou colocar Vai sorvete provocar. de chocolate, vou provocar, até onde vê esse o propósito. Se realmente vai ser cumprido, porque né? assim, se você fazer propósito sem também nenhuma, vamos dizer assim, uma tentação, né? A pessoa acaba, não gosta de chocolate, mas ó, não vou comer chocolate. E acaba não valendo também, né? Não vale você fazer, por por exemplo, não vou comer jiló durante a quaresma, aí né? também não, né? Então não vale, né? Eu tô, obviamente, respeitando a pessoa que gosta de giló, né? Com certeza. Então, né, eu que não gosto, por isso que estou falando. Né? Utilizando como exemplo. Mas, então eu vou fazer. Mas são propósitos pessoais, Sim, né? Que as pessoas, importante Por que é a importância? Porque você justamente vai fazendo, passando por essa metanoia, né? Nesse processo de autoconhecimento, olha, de você fazer uma progressão, né? Até uma progressão espiritual. Né? Espiritual. Então, assim, isso faz parte das tradições também, não é só da tradição cristã católica, né? Então, você tem aí várias tradições que ficam de jejum, que fazem peregrinações, que fazem aí abstinência, né? Seja disso, seja daquilo, né? Então, tem vários. Isso, antropologicamente falando, o ser humano é uma forma, é um mecanismo para ele ascender, né? Se elevar, né? Se elevar. Não sei o que o padre pensa sobre isso também, né? Não sei se Então, é interessante as promessas, as propostas, elas traduzem em questão de vivência da fé de cada ser humano na relação com Deus e na melhora da sua vida para a maior intimidade com esse Deus. Tem pessoas que não comem o chocolate, outros não cortam o cabelo, outros renunciam a não falar mal das pessoas, que é um jejum por excelência. Cada pessoa, ela consegue em si abrir seu coração, rasgar o coração e trazer alguns elementos que para elas são elementos significativos, que faz sentido. Eu, por exemplo, não comer o chocolate durante 40 dias não faz sentido nenhum. Porque eu não sou muito fã do chocolate. Mas talvez um propósito de rezar mais, de visitar mais as pessoas, de atender as pessoas nas suas necessidades particulares, as fomes em todos os sentidos, talvez também ligado a que a igreja pede, o jejum na quarta-feira de cinzas e também na sexta-feira da paixão, justamente renunciar a alguns vícios, algumas coisas que às vezes nós praticamos e esses impedem o nosso crescimento na fé e naturalmente o nosso colocar-se ao dispor do outro. Então, para mim, assim, essas promessas, essas propostas, esses jejuns, justamente são elementos que me ajudam a crescer na fé, a ganhar força para que eu morra para o pecado e ressurja para uma vida nova. É um dado muito interessante que as pessoas também sempre perguntam: como é que você faz jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão? Quem é que tem que fazer, quem é que não tem que fazer, como é que faz, como é que não faz? Lembrar que as crianças que não fizeram a primeira Eucaristia estão liberadas do jejum e também as pessoas com mais de 70 anos estão liberadas do jejum. Ainda as pessoas que estão em tratamento de saúde, também, que precisam se alimentarem para poder tomar o seu remédio, para poder também ter forças físicas. Então, estão dispensadas. A igreja sugere duas formas de se fazer o jejum. Você levanta de manhã, toma o seu cafezinho, almoça no horário que você está acostumado a almoçar, meio-dia, meio-dia e meia, 1h, e depois come normal, e depois janta pela metade. Nesse intervalo, você não come nada, a não ser tomar água. A água não quebra o jejum. Sim. Vale lembrar também que às vezes eu jejuo hoje e amanhã eu como o dobro que eu comi hoje. Resolveu nada. O jejum que eu faço hoje, a comida que eu não como hoje, eu preciso dá-la a quem passa fome.
Isso é muito importante, é significativo. Na paróquia São Sebastião, eu criei 2 elementos. As pessoas que irão amanhã participar da quarta-feira de cinza, tanto às 9 da manhã quanto às 19h30, deverão levar 1 quilo de alimento. E depois, juntado, nós iremos fazer as cestas básicas para as famílias. Ou seja, está sinalizando o que eu não comi, eu colocarei na cesta básica para levar para alguém. A segunda proposta que nós criamos é que, a partir de amanhã, a família vai arrumar um saco ou uma caixa de papelão e todos os dias alguém da família vai colocar um item naquele saco ou naquela caixa. Na quarta-feira da Semana Santa, nós temos na Igreja São Sebastião as missas da família. Então, naquele dia, as famílias irão com as cestas que elas montaram, terão 40 itens, levarão e na hora do ofertório entregarão ao Senhor e depois esses alimentos serão levados às famílias carentes. Essas são as propostas nossas também como elementos para a vivência na fé nesse tempo quaresmal. Também, né, conseguir ajudar realmente a comunidade. Mais um recadinho aqui no plantão, agora é a vez da Audience. Plantonista agora tem um recado, uma dica imperdível da Audience, o lançamento do aparelho auditivo Phonic Audio Paradise, que tem qualidade sonora excepcional desde o primeiro ajuste. Além do som rico e claro, o Paradise também possui modelos recarregáveis que se conectam a smartphones e TVs. E tem ainda a nova função de controle remoto que, por um simples toque na orelha, você já atende chamadas, transmite músicas e ativa até assistente de voz. Entre em contato com a Audience e agende já sua avaliação gratuita. Aqui em Poços, o telefone é o 35 3713 6795 ou é só fazer uma visita na clínica que fica na rua Mato Grosso 187, pertinho do Colégio Davi Campista. Lá em Mogi Guaçu, o telefone é o 19 3362 1581 e em Itajubá, o telefone é o 35 3617 2200. Audiência Aparelhos Auditivos, pois você merece desfrutar das ricas paisagens sonoras da vida. Vamos então, plantonista, agora para a segunda parada aqui no plantão, daqui a pouquinho a gente volta. De volta e já vamos direto lá para a clínica do Dr. Pedro Ribeiro. Com saúde não se brinca, temos que confiar em um bom especialista e hoje a gente conta com o Dr. Pedro Ribeiro. Com foco em endocrinologia, o Dr. Pedro Ribeiro, com muita dedicação e responsabilidade, vai ajudar você com diabetes do tipo 1 ou tipo 2, emagrecimento melhorando também a sua qualidade de vida, disfunção da tireoide, distúrbios hormonais em mulheres ou homens e também o processo de transexualização, sendo ele um dos poucos com propriedade para tratar do assunto, atendendo vários convênios particulares para você ter toda a segurança e comodidade. O consultório do Dr. Pedro Ribeiro fica no edifício São Domênico, na rua Paraíba 49, aqui em Poços. Agende a sua consulta pelo 35 3301 4562 ou pelo zap no 35 98703 1830. Fique por dentro também das várias dicas valiosas seguindo as redes sociais. @Dr. Pedro Ribeiro. E professor, a gente estava falando agora um pouquinho também da campanha da fraternidade, né? Esse ano discutindo um problema realmente, não somente do ponto de vista físico, né, como o padre disse, da questão da fome realmente, mas outros sentidos que a fome também está presente, né, na nossa humanidade nos dias atuais. Eu quero retomar também alguma das falas do padre, né, anteriormente, nessa questão do que você falou, que as pessoas fazem esses propósitos, essas penitências, né? Agora, é como a própria o que o próprio Evangelho de amanhã, né, salienta, né? Que essas vivências, essas práticas, elas não se tornem aí práticas vazias, né? Pois é. Práticas vazias. Com sentido, então, né? com sentido. E é muito interessante. Então, falando, não é simplesmente que eu vou fazer jejum disso, tal, não, mas olha, esse jejum que eu vou fazer, que eu não vou comer, então que eu traduza para quem está necessitando. Com certeza. Né? Isso é importante. E a campanha da fraternidade, como o padre falou, que começou em 64, né? E ela teve esse primeiro momento aí da organização da própria igreja, né? Porque estava ali já após Vaticano II, a igreja estava se reorganizando, né? Então ficou os temas muito voltados para interno, né? Para questões internas Sim. da igreja. E aí depois
mesmo tempo, assim, ao longo dos anos, vão ser voltadas também para questões sociais. Porque a minha prática, religiosa, ela não pode ser aí vazia de sentido, né? Porque ela só tem vazio, ela só tem sentido na comunidade, quando eu sirvo outro. Então, para ajudar, a campanha da fraternidade, cada ano, né, tem um tema, né, tem um tema. Então, violência, aí seja mulher, seja aí negros, quer dizer, discriminação, no geral, na família. E tem aquelas educação, e tem aquelas ecumênicas, né, que é justamente reúne várias igrejas cristãs através do CONIC, né? E esse ano, né, justamente ela retomou um tema que já trabalhou temas anteriores, né? Temas anteriores. Porque assim, veja bem, nós retomamos aí no mapa da fome, né? Infelizmente. Infelizmente, né? Então isso não é legal. As pessoas têm fome, sim, né? Espiritual, de outras fomes, mas elas querem comer. Sim. Elas querem comer. E comer arroz, feijão. Sim. Né? No sentido literal, no sentido literal mesmo. Então, é uma prática que eu tenho que repensar, então, nas atitudes que eu faço e da sociedade também, né? Nessa questão da própria estrutura política, que vão construir, por exemplo, políticas públicas também, que já justamente são capazes de tirar essas pessoas aí do flagelo da fome, né? Sim. Então, as pessoas terem o que comer de manhã, na hora do almoço e à tarde, né? Como você, eu, padre, nós fazemos, né? Então, nós queremos que todos façam. Sim. Né? Então, assim, infelizmente, tem pessoas com fome e isso não jamais deve nos alegrar e nos deixar de consciência tranquila, né? Sim. De consciência tranquila. Então, por isso que os cristãos católicos, né, vão estar refletindo justamente, olha, o que nós podemos fazer, né, de concreto. De mobilizar a sociedade, né, a comunidade, né, padre? E não dá para falar de Deus para o ser humano se ele está de barriga vazia. Pois é. É preciso estar de barriga cheia para ter condições de ouvir também as propostas do reino para a sua vida. E Jesus tinha grandes preocupações com isso. Dentre elas, quando ele fala com a multidão, e depois, antes de despedir a multidão, ele dá de comer às pessoas, pensando que ao voltarem para casa, elas poderiam desmaiar pelo caminho. Então ele dá o alimento espiritual, mas ele também pede aos apóstolos que deem o alimento físico. E é por isso que tem ali uma criança com 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplica e dá de comer a quem tem fome. E nas andanças dele também com os seus discípulos, até o ponto de a gente estar numa roça de milho e colher milho para comerem, porque estavam aí com fome. Então, com isso, nós entendemos também o Sermão da Montanha, quando Jesus vai traduzir para nós o itinerário do cristão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então esse saciar, ele está em Deus em todos os âmbitos de nossa reflexão. Deus vem até nós para dar a nós o pão de cada dia, rezado na oração que nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, e também o pão espiritual, que ele também oferece, dando a nós o seu corpo e também o seu sangue, que é justamente o nosso alimento. E isso ele faz às vésperas de viver a sua paixão, morte e ressurreição, quando ele reúne com os apóstolos na última ceia para celebrar junto com os apóstolos esse momento de partida. E ele diz: tomai e comei, isso é meu corpo, tomai e bebei, isso é meu sangue. Então o homem alimentado no físico também é chamado a alimentar no espiritual. Perfeito. Mais um recadinho aqui no plantão, agora da vez da Cali Construtora. Chegou a hora de morar bem, chegou a hora de conhecer a Cali Construtora.
As construções da Cali trazem o que há de melhor em acabamento e bom gosto, aliado a condições para você ter acesso ao tão sonhado imóvel. Junto da Cali você pode morar nos principais bairros da cidade, como o Jardim Morumbi e também no Quisizana. Eu só vou de Cali e recomendo. Ligue para esse número aqui na tela ou chame no zap no 988559276 e feche o negócio dos seus sonhos. Cali, negócio fechado e sonho concretizado. E professor, um assunto que a gente comentou bastante também, né, no primeiro bloco, é a questão do deserto, né, os vários sentidos que o deserto tem. O Leandro Carnal, inclusive, no livro O Dilema do Porco-Espinho, aborda vários significados, né, que o deserto pode ter no sentido religioso, também metafórico. E realmente, né, é necessário a gente conhecer nós mesmos no primeiro momento para depois conseguir ajudar outra pessoa, né? Hoje em dia a gente percebe muitas pessoas individualistas, né? Eu acho que a gente vive talvez um modo século também de pessoas muito individuais, muito no celular, vivendo por si só. É um problema que a gente enfrenta, infelizmente, nos dias atuais, não acha? Então, esse problema, né, essa questão do individualismo já vem um tempinho, né, que Já faz um tempinho. acho que vai exacerbando cada vez mais, né? Pois é. Então, obviamente que essa questão do indivíduo, né, vai começar justamente na modernidade, né, com os pensadores modernos. No entanto, quando a gente fala de individualismo, é você justamente não se importar com o outro, né? Então, assim, as pessoas, né, acabam perdendo o altruísmo. Esses dias, ontem mesmo, né, eu estava vendo uma reportagem no canal aí da internet, onde duas recém-formandas, né, de uma determinada estado, acho que no Amazonas, né, elas foram exoneradas do emprego porque elas estavam zombando, né, dos seus pacientes, né? Então, quer dizer, qual que é o cuidado, né, aí essa questão do altruísmo, né, da seriedade, não só nisso, né, em todos, Em né? todos os sentidos. Em todos os sentidos, todas as profissões, mas me chamou a atenção dessa reportagem, né, ali, né, e eram recém-formadas, né? Então, por isso que a nossa formação, né, e eu trabalho aí na educação já há mais de 2 décadas, né, e é sempre esse cuidado, né, porque nós aprendemos também a convivência, né? Então, aprender a conviver, aprender a ter a sensibilidade social, né? Por isso mesmo, por exemplo, eu tenho, sempre me dedico, né, na universidade, aos projetos de extensão, né, onde leva o aluno num determinado local para ele justamente desenvolver um trabalho daquele conhecimento dele lá com a comunidade, né? Então, porque isso vai criando já uma consciência social, uma consciência de solidariedade, né? Então eu tenho projeto de extensão lá na casa Elvira Dias, né, lá de idosos, né, casa de repouso de longa permanência, e nós vamos começar agora, né, então estamos passando por um processo ali de chamada dos alunos, né, onde nós vamos desenvolver algumas atividades lá. Quer dizer, isso vai despertar nele essa sensibilidade social, e isso, vamos dizer assim, vai quebrando, né, aquela questão do individualismo, como você falou. A gente fica muito preocupado só nas redes sociais, isso, aquilo, e as pessoas estão muito preocupadas com, vamos dizer assim, sua imagem, né, na rede social, né, o que eu vou aparecer, o que eu vou ser, e aí posta fazendo isso, posta fazendo aquilo. E se não consegue, né, uma quantidade determinada de curtida, já fica preocupado porque nossa, não conseguiu ser relevante o suficiente, né? Então, né? Ah, não, aí vai ficar depressivo porque só teve 10 likes, né? E assim por diante. Aí se tem mais de 1.000, 30 mil. Começa a se comparar aí, também, exatamente, né? Então, esse é o mal do século, né? Esse é o mal do século. E que esse deserto aí, ele vai nos ajudar, né, a fazer também, né, então às vezes muitas pessoas vão ter que fazer, padre, penitência de, assim, nesse período, né, de colocar quantas horas eu vou poder usar o celular, né, o celular, nas redes sociais, né. É uma chance é importante, que né, agora. Sim. Ele é uma ferramenta jejum, importante, né. Sim, é um jejum, como o padre disse, que a gente pode fazer do celular, né, gente, como o professor disse, é um aparelho necessário, né, principalmente na comunicação, só que também tudo em excesso causa mal, né, padre? E que eu acho interessante a questão também do individualismo é que a pessoa auto se destrói. Porque nós somos seres individuais, porém comunitários.
Uma coisa que eu acho assim muito interessante, eu fico pensando assim: quem é para si e não é para o outro, deixa de ser. A árvore tem sentido quando os frutos dela são para o outro. O sacerdote tem sentido quando é para o outro. O professor tem sentido quando é para o outro. A água tem sentido quando é para saciar a sede de outros. Então, quando eu caio no individualismo, eu corto tudo isso e acabo sendo para mim. E ser para mim mesmo é algo que me leva num vazio existencial muito grande, porque eu perco as possibilidades de me interar, primeiro comigo mesmo, me interar com as pessoas e também com Deus, e nessa interação de entrega, de doação, é que eu serei realmente um ser por excelência e, naturalmente, um ser feliz. E quando nós olhamos para o Cristo, nós o enxergamos nessa dimensão de entregar-se inteiramente a favor da humanidade para salvar essa humanidade. E quando nós o enxergamos na cruz, Jesus foi o maior doador de sangue que o mundo já conheceu. Doou a última gota de sangue em favor da humanidade, em favor da vida. É isso, né, gente? Sempre pensar no próximo. Esse que é o recado. Mais um recadinho aqui agora vem do restaurante EE, chegando aqui no plantão. O restaurante EE está pronto para te atender com um incrível buffet. Atendimento de terça a domingo das 11 da manhã até as 3 horas da tarde, com as delícias da comida japonesa, chinesa e, claro, também da gastronomia brasileira. Desfrute de uma deliciosa refeição em um ambiente super aconchegante com o estilo típico da Ásia. Escolha o seu prato personalizado em um buffet que é repleto de variedades em pratos quentes, frios e também saladas, preparados com muito carinho e, claro, ingredientes selecionados. Vá conhecer o IEE na Rua Rio de Janeiro 331, bem no centro da cidade. Ou então, entre em contato no 3722-9135. Você também pode seguir o IEE nas redes sociais. Restaurante IEE, aberto de terça a domingo, tornando a sua vida muito mais saborosa. Plantonista, a gente vai agora para a última parada aqui do plantão, daqui a pouquinho a gente volta. De volta e já vamos direto lá para o Clinicão Veterinário. O Hospital Veterinário Clinicão atende 24 horas por dia para oferecer todo o cuidado e carinho que o seu pet merece. Por isso, não esqueça, precisou de atendimento para o seu cão ou seu gatinho, vá para Clinicão. O Hospital Clinicão é completo e todos os dias oferece consultas, exames laboratoriais e de imagem, além de vacinas, cirurgias e um time de veterinários especialistas nas áreas de cardiologia, dermatologia, endocrinologia, enfim, é uma lista gigante. Além disso, você também conta com a farmácia veterinária completa, além do banho e tosa com agendamento prévio. Clinicão, aberto 24 horas, todos os dias da semana. Para mais informações é só ligar e entrar em contato no WhatsApp 3721-3271. Clinicão, há mais de 20 anos, cuidando de quem você tanto ama. Pois é, plantonista, a gente está chegando aqui ao final dessa edição especial do Plantão 47, discutindo, né, a quarta-feira de cinzas, esse período também que começa a quaresma para a tradição religiosa católica, e aqui comigo, né, reforçando como sempre, o professor Alexandre, também o padre Zé Maria presente aqui com a gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi uma aula e foi, né, uma apresentação incrível de vocês aqui hoje, professor. Muito obrigado mais uma vez, sempre presente aqui com a gente também, e vamos continuar, né, a vida não para. É sempre importante a gente ter essa mensagem na mente, né? Eu que agradeço, Diego, muito obrigado também por estar aqui com vocês. É sempre, para mim, um carinho, fazer, traduzir aquilo que eu faço e falo em sala de aula, né? Então, é uma das coisas que é importante para todo educador, né? Ele tem que ensinar aquilo que sabe. Obviamente, você, telespectador, está aí, o tempo foi pouco, mas assim, aquilo que nós falamos, né, que talvez tenha algumas palavras-chave, né, em que você possa procurar, né, aprofundar, né, tá entendendo mais, né, porque o conhecimento também é muito importante para nós. E reforçar, né, que essa quarta-feira de cinza, né, hoje encerrando, né, essa grande festividade aí, que é o Carnaval, e amanhã, né, na Igreja Católica começando um novo período, né, um período quaresmal, em que é reforçar, né, que na Bíblia
tem três figuras importantes e que representam toda a vulnerabilidade social, que é o órfão, a viúva e o estrangeiro, né? Lá desde o Deuteronômio, ele já coloca essa questão da justiça de Deus se faz com essas pessoas vulneráveis, né? E essas pessoas vulneráveis também podem ser traduzidas nas pessoas, né, que estão aí sedentas, estão com fome e que nós precisamos realizar. Então que esse tempo, né, período quaresmal, nesse conhecimento, a gente possa reconhecer o outro, né, e fazer algo de concreto, né, não uma coisa simplesmente vazia, né, mas traduzir ali em questões, não simplesmente mero assistencialismo, né, mas uma mudança nossa, né, de atitude para uma sociedade melhor, né. É isso que a gente, na verdade, quer, né, a gente quer uma sociedade melhor. Não é isso? Por isso a gente vai à missa, né? Por isso a gente aprende, por isso a gente faz isso, faz aquilo, a gente quer fazer uma sociedade melhor, né? Então hoje encerramos aí as nossas festividades. E amanhã, né, agora a gente entra nesse percurso aí, né, de fazer um autoconhecimento e tudo mais. Não que hoje a gente também não faça. Não possa fazer, né? Mas tem esse período para isso também especificamente, né? Padre, também muito obrigado pela participação do senhor. Reforça para a gente também os horários, né, da missa, então, de quarta-feira de cinzas, amanhã lá na paróquia. Digo que agradeço aí o convite que vocês fizeram para estar aqui hoje com vocês, com o professor Alexandre. É uma alegria compartilhar com você essa experiência de fé, essa experiência de caminho de conversão e de celebração da vida. Diego, eu conduzi a mesa da Eucaristia. Pois é. Quando ele fez a experiência da confissão, pedindo a Deus perdão dos seus pecados, e depois, ainda quando criança, recebeu Jesus no seu corpo e também no seu sangue. Esse refrescar memória que você me fez deixou muito feliz. Pois é, né? Até para contextualizar, salvo engano, em 2009, plantonista, lá na comunidade do Bom Jesus, na zona rural de Botelhos, na época ainda, né? O padre Zé Maria que esteve presente nesse momento marcante também da vida, né? Importante, né? Para todo, eu como católico, um momento marcante realmente na vida de qualquer pessoa, né? Para a família, para toda a igreja. Ele estava mostrando as fotos. Sim, aqui, também, né? Relembrando esse momento. E para toda a comunidade. Queria então finalizar esse momento convidando a todos vocês que estão sintonizados conosco nessa hora, e que amanhã nós vamos iniciar com a quarta-feira de cinza, o tempo quaresmal, a essa conversão, a essa mudança de vida, embasado no Sermão da Montanha, em que Mateus traz para nós, no capítulo 5, versículo de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos se aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos e filhas de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, disserem todo tipo de mal contra vós. Alegrai-vos e exultai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É nesse itinerário cristão que Jesus propõe para nós, no Evangelho de Mateus, que nós queremos, então, deixar a você aí o convite para viver intensamente esse tempo quaresmal, redescobrindo o sentido da sua vida, o significado da sua história e presença neste mundo. Que você possa, em sua casa, com a sua família, e na caminhada com a igreja, contemplar no rosto sofrido dos nossos irmãos e irmãs, com quem nós encontramos pelo caminho, o rosto de Cristo. E um dia, quando nós chegarmos face a face com Ele, que nós sejamos surpreendidos de reconhecer Jesus no rosto que nós contemplamos daqueles que na terra caminharam
conviveram conosco. Quero ainda convidar você a estar comigo, a nossa comunidade de São Sebastião, amanhã, para a celebração das Santas Missas. Relembrando, 9 horas da manhã e 19h30. E depois, de segunda a sexta-feira, no tempo quaresmal, as missas penitenciais, às 6 horas da manhã, terminando às 6h30, no máximo 6h35, para que você possa ir para o trabalho, alimentado da palavra de Deus, alimentado da Eucaristia. Quero ainda deixar para você a bênção. Faz tanto significado e sentido na nossa vida. Ser abençoado e colocar-se no colo e no coração amoroso de Deus. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, invocar de modo particular nesse tempo quaresmal, padroeira da nossa diocese. Junto com ela, teremos os passos de Jesus, vivendo sim as nossas dores e os nossos sofrimentos, mas acima de tudo, as nossas alegrias por sermos do Senhor no serviço dos nossos irmãos e irmãs, principalmente os mais necessitados. Abençoe-vos o Deus amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É com essa mensagem que a gente encerra o plantão de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, plantonista. Amanhã o Paulo Marcelo está de volta depois do período de férias, então ele já volta na edição do Plantão da Tarde e também no Plantão 47, mas eu estou de volta também com as reportagens aqui na Plan. Até lá.